Shabbat Shalom. Nesses dias que antecederam o Shabbat, semana de Carnaval, na região serrana, precisamente Eretzópolis, estava lá, andando na rua, uma determinada rua não movimentada, com um familiar meu, e para um carro do nosso lado. Meu ego me levou. Falei, é alguém que vai agora dizer, oi, Rabino. Nada disso. O ego baixou rápido. A pessoa perguntou, vocês sabem como eu posso encontrar uma deles falou o nome de uma determinada rua, que eu estou aqui perdido. Naquele momento, baixou a questão um pouco urbana, eu falei assim, caramba, alguém vai me parar para perguntar para onde se vai? Cadê o Waze? Cadê o Google Maps? Vou sair fora dessa, perigo. Tampouco era perigo. Também podia baixar um pouquinho aquele alerta que a gente tem da cidade grande, de que fica com medo de muitas questões. E a pessoa realmente falou que não sabia onde chegar e, acredite se quiser, ela disse que estava sem celular, portanto, sem Waze, sem Google Maps e perdida. Eu tampouco podia ajudar, mas o familiar que estava comigo deu as orientações devidas. E aí esse episódio ficou um pouquinho na minha cabeça. E quando algo fica na nossa cabeça, judaicamente falando, a gente faz uma superposição com o texto da Torá. O nosso povo estava no deserto. Havia saído da terra do faraó. Sabia de onde tinha saído. Tinha conhecimento para onde se dirigiriam, a terra de Canaã, a terra prometida. Mas no meio do caminho, estavam desorientados. Também não havia naquele tempo Waze, nem Google Maps, embora usassem as estrelas para se orientar, saberem sua direção. Mas vamos imaginar que estivessem perdidos, sem saber o caminho a ser percorrido. Como poderiam, então, fazer? Se você tivesse perdido, geograficamente, o que você faria? E mais, se você tivesse perdido espiritualmente, desorientado, sem saber os rumos, sem saber para onde ir, que decisão tomar, qual sentido perseguir na vida, o que você faria? A quem você consultaria? Vamos ver, então, o que nosso povo fez. Estava a esmo, deserto amplo, lugar inóspito, calor tenebroso durante o dia, vento frio à noite. Esse povo construiu um tabernáculo no deserto. Tabernáculo é o templo portátil que eles construíram como referência comunitária. Então, a primeira pergunta é, por que um centro comunitário no meio do deserto? Deviam colocar sua energia para, vamos mais rápido, 40 anos é muito longo. Vamos chegar mais rápido ao nosso destino. Mas o processo da trajetória é encontrar um outro. Ter para quem perguntar, ter para com quem se orientar. Isso é um princípio do judaísmo. Independente da situação, se alegre, que tenhamos um centro comunitário para compartilhar. Se é triste, que tenhamos igualmente um centro comunitário para nos acolher. Ser judeu, ser judia, não é ser sozinho. Ainda que em alguns momentos ou outros a gente queira se distanciar, fazer uma reflexão profunda. Mas é, sobretudo, se encontrar um com o outro. Está em vivência. E assim diz a Torá.
faça as tábuas para o tabernáculo de madeira de acácia e as erga. Mas daí vem uma indagação. O povo não saiu rapidamente do Egito? Não é assim que aprendemos? Como eles poderiam ter tábuas de madeira para construir um tabernáculo, um templo portátil? De onde vinham essas tábuas? Se eles tivessem saído carregando tábuas de madeira, muitas, a travessia ou a saída do Egito não teria saído tão rápida quanto necessária. E se foi rápida, talvez eles usassem essas tábuas para quê? Para se agarrar no meio do mar? Mas não foi necessário, porque o mar se abriu. De onde então veio essas tábuas? De onde elas vieram? Onde elas estavam? Quem tem alguma imaginação de onde estavam essas tábuas? Tábuas de madeira de acácia. Contra a tradição judaica, que essas tábuas vieram das árvores que, décadas atrás, muitos e muitos anos antes, Jacó, o patriarca Jacó, plantou quando ele foi de Canaã para o Egito, no reencontro do seu filho Yosef. E ele plantou essas árvores pensando, em algum momento vai vir uma nova geração, distante da minha, que vai precisar das árvores cujas sementes agora eu planto. Esse também é um princípio judaico. Pensar no aqui e agora, no imediato, mas também construir o futuro que nenhum de nós vai ver fisicamente, mas vai tocar uma futura geração. E as árvores eram de acácia. Por que árvores de acácia? Porque eram árvores não frutíferas. E na mensagem da tradição judaica é: você não destrói árvores frutíferas. Você não destrói aquilo que te alimenta. Você cria um sistema ecológico que preserva o meio ambiente, mas não aniquila aquilo que te sustenta de modo imediato. Então, olha só a beleza desse momento. Hoje a gente fala muito em ecologia, e de um lado fica apavorado com a devastação que vai acontecendo. Aqui um ensinamento simples, mas contundente da mensagem judaica. Não destrua aquilo que te sustente. E cria um mecanismo de extrair do meio ambiente aquilo que vai te prover algo sem danificar o resto. E a Parashá, a porção da Torá, continua que cada tábua devia ser colocada uma em frente à outra. A palavra tábua aqui usada em hebraico é a palavra Yadot. Quando a gente começou o nosso Shabat com Yedid Nefesh, eu mencionei que Yedid em hebraico significa amigo, que é uma duplicação da palavra de duas palavras Yad, que é mão. Então, Yadot seria duas mãos, o plural. Porém, Morim Morot, de hebraico. Qual é o plural de Yad? Yadayim. Espera aí. Yad é uma palavra feminina em hebraico. Inclusive, em Pesach, a gente lembra Yad Hazaká. Hazaká é força no sentido feminino. Como foi a Yad Hazaká que Deus nos libertou. Mas o plural é no masculino. Nada como uma língua que remonta ao judaísmo, né? Palavra feminina, plural no masculino. Deixando a filologia de lado, aqui a gente tem a palavra Yad, que é feminina, no seu plural feminino, que serve para dizer o que é tábua. A tábua que constrói o templo portátil do nosso povo, o tabernáculo, uma diante da outra. Como uma mão diante da outra. Uma mão dada à outra. Na hora que a gente precisar de uma referência, de uma dica, de uma orientação, quem sabe a gente vem encontrar uma mão que nos direcione, ou uma mão
que talvez não saiba dizer para onde vai, mas vai afirmar: eu não sei qual o caminho, mas vem comigo. Não é fácil isso. Às vezes, a gente tem medo. Como eu tive medo daquele cara que parou ao lado e a gente foge. Evita dar uma resposta. O medo, de um lado, é compreensível num ambiente urbano complexo, complicado. Mas, de outro lado, a gente tem nossas comunidades. Para quê? Para construirmos tabernáculos de convívio, onde a gente preserva o que é de mais sagrado. Uma mão que pode se dar à outra e nos orientarmos uns aos outros, mesmo que nós saibamos exatamente qual o caminho certo, mas juntos a probabilidade de descobrir aumenta. Na verdade, a palavra Yadot não é exatamente a tábua, mas a haste que sustentava a tábua, tornando a nossa mão aquela que sustenta um ao outro na passagem do tempo, conforme Abraão afirma. Shabbat Shalom.